Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos hoje, mais uma vez, celebrando aí o nosso quarto culto online, durante esse momento de ausência de comunhão física, mas nós estamos juntos em espírito. E hoje é domingo pascual, nós estamos aqui para trazer para você uma reflexão acerca da importância da morte e da ressurreição de Jesus. Meus amados irmãos, a Páscoa, ela é uma festa judaica que teve origem lá no Egito. Os irmãos se lembram que lá em Êxodo capítulo 12 nós temos a última praga, a morte dos primogênitos, e o nosso Deus orienta que o seu povo então cubra a sua casa com sangue nas portas, nos umbrais das janelas, e que dessa forma o anjo da morte passaria por cima. E é isso que significa Páscoa, passagem. E nessa noite, nessa tarde e noite, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que significa a Páscoa para nós, cristãos, filhos de Deus, servos de Deus. Meus amados, na saída do povo do Egito, o povo teve de escolher entre confiar que apenas um símbolo como aquele, o sangue de um cordeiro imolado, sem mácula, passado nas paredes, nas portas, nos umbrais das portas e das janelas, fosse suficiente para impedir a 10ª praga. E para o judeu, a Páscoa significa, a partir daquele momento, libertação de mais de 400 anos de escravidão. O povo vinha cumprindo uma consequência, uma herança espiritual do pecado de Abraão, prometido pelo Senhor lá em Gênesis capítulo 15 a Abraão, por consequência da sua desobediência com Agar, da falta de fé de Abraão. E por conta disso, meus amados irmãos, nós vimos as consequências terríveis, 430 anos de escravidão na vida do povo. E nessa noite eu quero mostrar para você como que o Deus que governa na história, o nosso pastor, conforme falamos 2 semanas atrás, o Deus que tem o controle absoluto do universo, conforme nós falamos no domingo passado, em Isaías 40, esse mesmo Deus, lá na Páscoa, apontava para a cruz, para o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus, substitutivo de Jesus por nós. E para o povo de Israel, a partir da saída do Egito, pondo fim então àquela terrível herança espiritual que levou o povo à escravidão durante 400 anos, mostrando as consequências dos nossos pecados e a consequência da desobediência. Meus amados irmãos, quando o povo sai dali, lá no deserto do Sinai, Moisés institui então as festas religiosas do povo de Israel. E a principal festa do povo de Israel é a Páscoa. E a Páscoa passa a ganhar um novo sentido, não apenas de libertação, mas de purificação, de expiação de pecados. Por isso que quando Moisés recebe do Senhor as tábuas da lei, os 10 mandamentos e as orientações para fazer o tabernáculo, ele então determina que o povo, uma vez por ano, celebre na Páscoa. E o povo de Israel viria de todas as regiões da terra prometida para Jerusalém, para aonde estivesse a arca do Senhor, para ali o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar, oferecer sacrifícios pelo povo, depois de já ter oferecido sacrifícios por si mesmo. E dessa forma, através do sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos, e através da confissão de pecados, num bode que era expulso do acampamento, nós temos a expiação de pecados instituída, a remissão de pecados através do sangue. Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos meditar
rapidamente na passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E eu convido você a ir abrindo aí, enquanto você me ouve, o seu aplicativo, a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura daqui a pouco, na versão revista e atualizada. E eu gostaria que você ficasse comigo durante alguns minutos, bem atento, para entender como que o Cordeiro Pascal, lá do Egito, do deserto, esse Cordeiro cumpre completamente o seu tipo, a sua figura em Jesus. Esse Cordeiro é Jesus. Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai nos trazer a informação maravilhosa de que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nessa noite, rapidamente, eu quero mostrar para você como a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi uma artimanha humana. A morte de Jesus cumpriu rigorosamente o plano de Deus, do Deus que governa os céus e a terra, do Deus que governa a história. E eu trago isso nessa noite porque nós estamos passando um momento difícil no meio dessa pandemia. E a morte é algo que acomete os nossos pesadelos, os nossos temores. A morte é o rei dos terrores. Mas nessa noite eu quero mostrar para você que o nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Ele é Senhor da morte. Ele venceu a morte. E por causa disso você e eu podemos ter esperança. Nessa semana, os números do coronavírus passaram de 20 mil contaminados no Brasil, com mais de 1.000 mortes. A cada 20 pessoas que contraírem essa terrível doença, uma provavelmente irá morrer. E diante de um quadro tão tenebroso como esse, é necessário que nós, cristãos, além de nos lembrarmos que o Senhor é o nosso pastor, além de nos lembrarmos que o nosso Deus governa o universo e mediu os mares na concha das suas mãos, que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Além de tudo isso, é necessário que nós, nesta festa da Páscoa, voltemos os olhos para Jesus e para a verdade a respeito da sua morte e ressurreição. Como eu falei para vocês, a morte de Jesus não foi um acidente, meus amados irmãos. O próprio Senhor Jesus e todo o Antigo Testamento apontavam para este momento. O texto que nós vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 24, dos versículos de 13 a 35, eu vou ler alguns versos e depois nós deixaremos a Bíblia aberta e à medida que formos meditando, iremos lendo juntos os demais versos. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Então eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra o próprio Jesus trazendo o conhecimento veterotestamentário da palavra de Deus a respeito dele mesmo para aqueles dois discípulos. E nós iremos daqui a pouco perceber o que significa isso, o que aconteceu com aqueles discípulos e o que aconteceu depois que Jesus fez isso. Meus amados irmãos, Jesus já ressurreto encontra dois discípulos que caminhavam para uma aldeia chamada Emaús e passa a lhes expor a palavra de Deus. Passa a lhes contar como era necessário que o Cristo morresse e depois entrasse na sua glória. Mas, embora todo o Antigo Testamento apontasse para esse tremendo acontecimento, o próprio Jesus, em 4 ocasiões, profetizou a sua morte e ressurreição. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, nós temos a primeira vez que Jesus anuncia sua morte e ressurreição, e diz assim a palavra de Deus: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Logo após, meus amados irmãos, aquele episódio de que Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus declarar que ele mesmo é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja, anunciar que ele precisa, anunciar pela primeira vez, então, que era necessário subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos pecadores, das autoridades judaicas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amados, estava patente aos olhos de Jesus que Jerusalém seria o palco do seu sofrimento, da sua morte vicária e também da sua vitoriosa ressurreição. A segunda vez que Jesus anunciou a sua morte foi em Mateus 17, versículos 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amados, esse episódio descreve de Mateus 17 o Monte da Transfiguração. E a transfiguração de Jesus, ocorrida no monte, foi precedida do anúncio da sua morte e ressurreição. Não houve mudança, não houve improvisação, não houve nenhuma surpresa. A morte de Jesus não foi um acidente. A sua morte e nem a sua ressurreição fugiram aos propósitos eternos de Deus. Em terceiro lugar, Jesus anunciou mais uma vez, lá em Mateus capítulo 10, agora na Judéia, primeira vez em Cesareia de Filipe, a segunda vez na Galileia, a terceira vez na Judéia, dizendo em Mateus capítulo 20, versículos 17 e 19, diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Meus amados irmãos, o terceiro anúncio da morte de Jesus já se dá quando ele caminha para a Páscoa em Jerusalém. Jesus deixa claro que ele haveria de sofrer
E esse horrendo espetáculo de dor, entretanto, não seria um ponto final no propósito soberano de Deus para Jesus. Jesus deixa claro que no terceiro dia ressurgiria. A morte não pôde detê-lo. Ele matou a morte, arrancando dela o aguilhão, o ferrão da morte, e triunfando sobre ela, abrindo para nós então o caminho da vida eterna. Em quarto e último lugar, Jesus anunciou lá em Mateus capítulo 26, versículo 2, em Jerusalém, 2 dias antes da Páscoa, Jesus disse: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O último anúncio da morte de Jesus acontece 2 dias antes da Páscoa. Muito embora as autoridades, em Marcos capítulo 14, versículos 1 e 2, veremos que as autoridades judaicas planejavam prender Jesus antes da festa e não matá-lo durante a festa, para que não houvesse confusão na cidade. Embora a Bíblia mostre que as autoridades tinham outros planos, Jesus nos mostra que as autoridades judaicas estavam apenas seguindo o plano divino traçado antes da fundação do mundo. Amados, não era o homem que tinha o controle da situação, mas o próprio Deus, mas Jesus. A história da nossa redenção nunca esteve nas mãos dos homens, mas sempre esteve nas mãos do eterno Deus. Por isso, nessa última comunicação de sua morte, Jesus mostra que na mesma festa da Páscoa que eles iriam celebrar, quando um cordeiro sem defeito seria imolado pelo sumo sacerdote, ele, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria entregue para ser crucificado. E por conta da sua morte substitutiva, nós temos a purificação dos nossos pecados. Mas a nossa história e a história de Jesus não conclui-se na sua morte. Como nós vimos em toda a palavra de Deus, a morte de Jesus era um fato anunciado, predito, previsto e traçado pelo nosso Deus. Mas se essa história tivesse o fim na morte, o cristianismo seria uma religião completamente apagada, vã e sem sentido. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a importância da ressurreição de Jesus. E é necessário que você e eu, então, nesta noite, percebamos que, embora nós estejamos vivendo dias em que pode ser que você que me assiste, ou eu que aqui estou, daqui a uns dias não estejamos mais aqui. Nós não precisamos temer a morte, porque a ressurreição de Jesus, a melhor notícia que o mundo já ouviu, foi anunciada com o túmulo vazio. O que diferencia, meus amados irmãos, a Páscoa não ser apenas um funeral, e sim uma festa, é que o túmulo vazio é o berço da igreja. Nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós servimos a um Deus que esteve morto, mas está vivo para sempre, eternamente. Amados, a ressurreição de Jesus é a demonstração suprema do poder de Deus. E é necessário que nessa noite nós entendamos de que ou a ressurreição de Cristo é a fraude mais elaborada da história, ou ela é o fato mais extraordinário da história humana. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo e o cristianismo caem ou permanecem de pé, juntos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados ainda não teriam sido perdoados. E eles, os apóstolos, que estavam dando as suas vidas
para anunciar esta verdade que Cristo vive, seriam os mais infelizes de todos os homens. Amados, sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança de um céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos homens. Os mártires teriam morrido por uma grande mentira. E uma mentira teria salvado o mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou. E a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, o túmulo de Confúcio, o túmulo de Maomé, o túmulo de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus, meus amados irmãos, está vazio. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. E para concluir, eu gostaria que você me acompanhasse nas evidências da ressurreição de Jesus que nós temos. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Os seus adversários tentaram, no primeiro século, desacreditar a ressurreição de Jesus, dizendo que, na verdade, Jesus não morreu na cruz, ele apenas desmaiou. E quando foi colocado no túmulo, então ele reanimou-se e saiu do túmulo. Eles disseram que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, subornaram os guardas para que dissessem isso. Recentemente eu vi um filme chamado Rising, Ressurreição, um filme muito bom, hollywoodiano, a respeito da ressurreição de Cristo, na ótica de um centurião que foi mandado para investigar se de fato os guardas estavam dizendo a verdade ou mentindo. E conforme nós temos inúmeros relatos do primeiro século, inclusive na palavra de Deus, nas Escrituras, após aquele episódio onde os anjos aparecem, os guardas caem tremendo de terror. A pedra é removida e Jesus sai do túmulo. Os fariseus e as autoridades tentaram subornar os guardas para que eles dissessem que haviam dormido. Eles estavam guardando o túmulo de Jesus e se houvesse realmente dormido, eles teriam sido mortos pela negligência do seu dever. Alguns outros inimigos de Jesus, adversários do cristianismo, tentaram dizer que as mulheres, na verdade, foram no túmulo errado. Mas nós temos inúmeras evidências históricas da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, as aparições aos discípulos. Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, às mulheres, a Pedro, a 2 discípulos, como nós lemos aqui no caminho de Emaús. Ele apareceu aos 11 apóstolos, sem Tomé, aos 10 apóstolos. E depois ele apareceu novamente com Tomé presente. Ele apareceu aos 7 apóstolos lá em João 20, no Mar da Galileia. Ele apareceu, segundo a palavra de Deus, a uma multidão de mais de 500 irmãos. Ele apareceu a Tiago, seu irmão, a Paulo, anos depois da sua ressurreição, a Estevão no seu apedrejamento, e apareceu a João no ano 90, na ilha de Patmos, quando João escreve então Apocalipse. Meus amados irmãos, o segundo fato histórico a respeito da ressurreição de Cristo foi a proclamação dos discípulos. Amados irmãos, em Atos capítulo 2 nós temos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo e a pregação de Pedro, onde mais de 3.000 pessoas receberam a Jesus como Salvador. E a base do sermão de Pedro narrado em Atos capítulo 2 era de que eles haviam matado o Filho de Deus, mas que Deus havia ressuscitado a Jesus dentre os mortos. Meus amados irmãos, se isso fosse uma mentira, bastaria aos romanos e às autoridades judaicas pegarem o corpo de Jesus e exibirem, e o cristianismo teria falecido naquela manhã de Pentecostes. Porém, não foi isso que aconteceu. Em segundo lugar, além de um fato histórico, narrado por centenas de pessoas que viram a Jesus ressurreto, a ressurreição de Jesus é um fato psicológico.
Os discípulos, logo após a morte de Jesus, a palavra de Deus nos narra de que eles se esconderam com medo das autoridades. Pedro negou a Jesus no dia que Jesus foi preso, na noite anterior à morte de Jesus. Eles estavam atemorizados pela prisão de Jesus e sua morte, cabisbaixos, escondidos. E esses mesmos homens foram poderosamente transformados, tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, açoites, prisões e até a própria morte, martírios sem jamais recuarem. Eles não teriam, meus amados irmãos, morrido por algo que eles sabiam que era uma mentira. Ninguém morreria, muito menos centenas de pessoas que morreram, martirizadas no primeiro século, por algo que eles sabiam que era uma mentira. Com que propósito? Com que finalidade? Com que ganho? Qual o ganho desses discípulos ao anunciarem que Jesus estava vivo, se Jesus de fato estaria morto? O que eles ganharam a não ser açoites, perseguições, prisões, martírio, das formas mais cruéis possíveis? Meus amados irmãos, a mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus, porque uma vez tendo visto a Jesus vivo, eles pararam de temer a morte e por isso foram ousados nesse testemunho. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é um fator sociológico, é um fato sociológico. A igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Gente de todas as nações, línguas, povos se uniram em torno dessa verdade suprema. O túmulo de Cristo estando vazio é o berço da igreja. E essas pessoas que nisso creem formam o corpo de Cristo. Meus amados irmãos, nós lemos o texto de Lucas capítulo 24. E vamos voltar agora para esse texto para concluir essa reflexão, para vermos o que ocorreu com estes dois discípulos, como eles se encontravam, os impactos da ressurreição de Jesus nos discípulos, antes deles saberem acerca da ressurreição e após eles saberem. No capítulo 24 de Lucas, nos versículos 14 e 15, nós vemos que eles estavam com seus olhos cegos. O versículo 15 diz: aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amados irmãos, muitas vezes nós somos assim. Embora Jesus esteja perto de nós, embora Jesus venha ao nosso encontro, muitas e muitas vezes nós estamos com os olhos impedidos de ver. Em segundo lugar, os seus olhos estavam tapados a despeito do relato e da verdade revelada das Escrituras. Lá no versículo 25 nós vemos que: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Meus amados irmãos, os discípulos eram judeus, conheciam as profecias. Mesmo assim, mesmo tendo ouvido o próprio Jesus anunciando a sua morte e ressurreição, eles ainda não haviam crido nas Escrituras. E quantas vezes a incredulidade coloca vendas nos nossos olhos. Jesus então abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. E diz a palavra de Deus no versículo 26, 27, que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus lhe expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus amados irmãos, eles também estavam com seus olhos tapados a despeito da proximidade de Jesus, a despeito do relato das Escrituras, mas também estavam com seus olhos fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Eles mesmos narraram isso, dos versículos 22 a 24, diz: é verdade que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Meus amados irmãos, aqueles discípulos já tinham inúmeras evidências da ressurreição de Jesus. Eles tinham as promessas de Jesus, de que Jesus seria morto, crucificado e ressuscitado
e ressuscitaria ao terceiro dia. Eles tinham o túmulo vazio, as mulheres que haviam visto a Jesus ressuscitado, os anjos que haviam dado testemunho dessa ressurreição, alguns dos discípulos que já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Nos dias de hoje, nos momentos que nós estamos passando, talvez você e eu possamos nos encontrar assim, recheados de dúvidas, vivendo esse achatamento da vida, esse reducionismo, não dando crédito ao testemunho de outras pessoas a respeito do poder da ressurreição em suas próprias vidas. Assim, limitamos muitas vezes a experiência cristã à nossa própria experiência. A vida cristã às nossas próprias experiências. Em quarto lugar, os discípulos de Emaús estavam na estrada da fuga, a despeito de várias evidências da sua ressurreição. Os versículos 14 dizem: iam conversando, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E o versículo 20 diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meus amados irmãos, aqueles dois discípulos haviam desistido, haviam se acovardado, desistido do discipulado, desistido de crer, desistido da caminhada da fé, desistido do caminho do evangelho, haviam entrado na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. Eles haviam desistido de Jesus. Tem muita gente que tem vivido um cristianismo dessa maneira, um projeto de vida que termina assim, na sexta-feira da paixão, na morte de Jesus e não no domingo da ressurreição. A gente que abandona a igreja e volta triste ao seu passado de sombras, decepcionado, desesperançado. Aqueles discípulos ainda caminhavam também para a sombra, para a noite, para o entardecer. Amados, Emaús ficava no oeste de Jerusalém. E eles caminhavam então no crepúsculo, ao entardecer. Caminhavam para a noite, para a escuridão. Tem muita gente assim, meus amados irmãos, que só olha o passado, mas o cristão precisa entender que ele não caminha apenas para o ocaso, para a escuridão, ele caminha para o amanhecer, para a luz, para a vida. Seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Versículo 17 diz: que é isso que vos preocupa? Jesus lhes perguntou. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam tristes, amados irmãos, quando eles deveriam estar exultantes de alegria. Quantas vezes a nossa vida é uma via sacra de lamento, de dor, de tristeza? Ao invés de tomarmos posse do poder da ressurreição nas nossas vidas, porque a vida cristã não termina aqui. A vida cristã é uma vida de esperança, uma vida de alegria, é uma vida de transformação. Por isso é necessário você sacudir nessa hora o jugo da tristeza do seu coração, da sua família, do seu trabalho e crer no poder da ressurreição de Jesus, porque Ele pode trazer vida aos seus sonhos que já morreram. Ele pode trazer vida ao seu casamento que já morreu. Ele pode trazer vida ao seu relacionamento com seus filhos que está à morte. Ele pode trazer vida até mesmo ao seu corpo que hoje enfrenta uma enfermidade, que luta contra uma doença. Trazer vida à sua esperança de que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Os seus corações estavam perturbados, meus amados irmãos. Versículos 19 e 20 diz assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estavam com os corações perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Como conciliar o fato de que Jesus era amado por Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ele foi pregado na cruz como um criminoso? Talvez essa seja a sua angústia hoje, nessa noite.
Você também está abatido pelo drama do sofrimento do justo, pelo piedoso, o piedoso sendo injustiçado, o inocente pisado. Como conciliar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Meus amados irmãos, é necessário tomarmos posse do poder da ressurreição, do governo de Deus, de que o nosso Deus governa toda a nossa vida, de que nada foge ao seu controle, de que a sua vida, com vírus, sem vírus, está nas mãos de Deus. E esse mundo está nas mãos de Deus. E o Senhor tem um propósito. E o seu propósito é bom e traz bênçãos para todos os que o amam. Meus amados irmãos, os seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Meus amados irmãos, o caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. O apóstolo Pedro, lá em João 20, ele desistiu de tudo e disse: eu vou pescar. Jesus já havia ressuscitado, ele já havia visto Jesus. Mas ele achou pesado demais e resolveu: eu vou voltar à minha velha vida, eu vou pescar. Eu sou muito ruim, eu sou um pecador, não há perdão para mim. Eu traí a Jesus, eu neguei a Jesus. Mas lá em João 20, Jesus o restaura. Jesus 3 vezes pergunta a ele: Pedro, você me ama? Assim como 3 vezes ele havia negado Jesus. E então Pedro é restaurado, passando a ser um dos principais líderes do cristianismo, ao ponto de sacrificar a sua vida, sendo crucificado, e de cabeça para baixo ainda, por não se considerar digno de ser crucificado como Jesus. Mas eu quero que você acompanhe comigo os versículos que nós não lemos deste capítulo e veja o que aconteceu a partir do momento que a ressurreição foi entendida e impactou aqueles discípulos. Diz assim a partir do versículo 28: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados irmãos, Jesus se revela a nós através das Escrituras. Lá em João 5,39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Muitos de nós, meus amados irmãos, estamos querendo viver um cristianismo apartado das Escrituras. Você declara o seu amor de Jesus, a sua fé em Jesus, mas você não gasta tempo com a palavra de Deus, você não aprofunda-se na palavra de Deus, não toma posse das promessas de Deus. E é talvez por isso que você ainda não pôde se apropriar da grandeza da ressurreição. E nesta noite eu gostaria que você, juntamente comigo, pudesse assumir um compromisso de voltar-se para as Escrituras. São elas que testificam de Jesus. Se você quer ter mais fé, meus amados irmãos, leia as Escrituras. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Se você quer ter mais santidade, leia as Escrituras. João 17, 17, o Senhor Jesus ora por nós dizendo: santifica-os na verdade. Se você quer ser bem-sucedido na vida, leia as Escrituras. Josué 1,8, o Senhor fala com Josué dizendo que
se ele meditasse na palavra de Deus dia e noite, ele seria bem-sucedido onde quer que ele andasse. Quando reconhecemos que Jesus está vivo, meus amados irmãos, não há mais espaço nas nossas vidas para preocupação, para tristeza, para desesperança, para incredulidade. Em segundo lugar, quando nós entendemos que Jesus está vivo, os nossos corações entristecidos dão lugar à ardente comunhão com Jesus. Versículo 29, eles disseram, não nos ardia, e versículo 32, eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras. Quando nós temos os nossos olhos abertos para a grandeza da ressurreição de Cristo, o nosso coração arde e acaba a frieza espiritual, acaba o marasmo. Vir à casa de Deus passa a ser uma alegria. Estar na presença de Deus com a igreja passa a ser uma alegria e não um cansaço. Orar passa a ser uma necessidade. Louvar a Deus passa a ser um prazer. Andar com Jesus passa a ser o sentido da nossa vida. Quando o nosso coração arde, meus amados irmãos, a nossa vida se torna como um graveto seco, aceso pelo fogo do Espírito. E em terceiro lugar, quando nós somos impactados pela ressurreição de Jesus, assim como ocorreu naqueles discípulos que haviam dito para Jesus, não vá adiante, fique conosco, o dia está cansativo, nós já andamos muito, estamos cansados, entristecidos, e Jesus entra para ter comunhão com eles. Quando eles então reconhecem a Jesus vivo, eles estão tomados então por um novo fôlego. E diz o versículo 33 a 35 que na mesma hora eles se levantaram, a despeito de já ser noite, o sol já havia se posto, eles não deixaram para o dia seguinte, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde os 11 se achavam reunidos, e ali eles comemoraram e contaram e compartilharam a boa nova de que Jesus vive, de que Jesus está vivo para sempre. Meus amados irmãos, quando nós tomamos posse da ressurreição de Cristo, os nossos pés ficam velozes para proclamarmos a ressurreição de Cristo. Eles disseram aos discípulos que, a despeito do seu cansaço, eles voltaram para anunciar que Jesus estava vivo. A despeito de já ser noite. A distância não os prendeu, a noite não os prendeu, nada os impediu, porque quando nós entendemos a ressurreição, nós queremos ter comunhão. A última palavra não é da morte, meus amados irmãos. Eu sei que nesses dias temos temido a morte. Cada um de nós, presos em casa, guardando as suas famílias. Mas Jesus venceu a morte. Por isso a tristeza não pode mais nos dominar. Nós caminhamos para um glorioso amanhecer da eternidade. E por isso, eu gostaria de concluir perguntando a você: você já foi impactado pela ressurreição de Cristo? Você tem encontrado com o Cristo ressurreto? Na palavra de Deus, no testemunho dos seus irmãos, na sua própria vida? Você tem encontrado com o Senhor nas angústias da caminhada da sua vida? Você tem se encontrado com o Senhor no partir do pão com seus irmãos? Amados irmãos, a ressurreição de Cristo é a bendita esperança, é a notícia mais maravilhosa de todo o mundo. Mais do que acharem uma cura para o coronavírus, nós temos a cura para a morte. A cura para a morte é a fé em Jesus, a ressurreição. Por isso, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, se você ainda não tem desfrutado dessa ressurreição, feche seus olhos comigo agora, eu quero orar por você. E nós vamos concluir a meditação dessa noite, pedindo ao Senhor que possa nos fazer brilhar, nos apropriarmos da vida de Jesus, da ressurreição de Cristo, para que nós possamos anunciar essa bendita e maravilhosa notícia aonde quer que formos, em todos os meios possíveis, para trazer esperança àqueles que não têm esperança. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta noite abençoe a Tua palavra em nossos corações e abençoe o Teu povo
que está agora reunido, ouvindo a tua palavra, e que a tua bendita notícia da esperança da ressurreição de Cristo possa alegrar os nossos corações, possa trazer vida aos nossos sonhos mortos, trazer esperança e luz à noite da nossa tristeza, aos nossos temores, porque o Senhor venceu o último inimigo e o Senhor hoje está vivo para dar vida a todos quantos creem no seu nome. E por isso nós oramos no teu bendito nome, em nome de Jesus. Amém.